Amém. Louvado seja o Senhor por essa noite de quinta-feira, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aqui na presença do Senhor, para desfrutarmos deste momento da presença dEle. Aleluia, porque Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o Teu nome. Enquanto nós estamos o adorando, glorificando, Ele vai operando mediante o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Eu convido você nessa noite, que você participe conosco agora neste instante, neste momento, que você deixe agora os seus afazeres, e agora eu convido você para que neste momento você possa, neste momento, adorar o Senhor conosco. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos começar louvando. Eu convido a você, louve ao Senhor. Convide o Senhor nessa noite para entrar na tua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia, o que Ele vai operar. Aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, Meu Deus, que era festa e agora aleluia. é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas,
deixar uma palavra no seu coração. Quero convidar que você abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, o versículo 38 e o 39 diz assim. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nós estamos vivendo tempos de que as pessoas, é feito um apelo para que as pessoas se voltem para o Senhor. Mas, através desse apelo que é feito, as pessoas, é como se houvesse aí uma péssima ou um mau interpretamento disso, porque às vezes as pessoas pensam que como se Deus tivesse dependendo de alguma coisa, como se Deus sentisse a necessidade de algo. E é isso que nós estamos vendo acontecer nesses dias de hoje. Quando na verdade, irmãos, igreja, povo, quando na verdade somos nós que precisamos. Somos nós que temos que nos voltar para o Senhor. Nós lemos aqui a palavra do Senhor, e essa palavra nós podemos dizer que o seu principal ensino, que Paulo aqui nos ensinou, é falando sobre o amor incondicional pelo povo. Independente do que eu faça, do que você faça, Deus nos ama. Deus nos ama. E só que tem um porém. Veja, Paulo ele cita aqui uma série de fatores que não pode nos afastar desse amor. Só que todavia, se eu e você não aceitarmos esse apelo para nos voltarmos para o Senhor e descobrir esse amor no Senhor Jesus Cristo, nós nunca provaremos dele. Nada pode nos afastar desse amor, mas também as nossas ações podem nos impedir de sentirmos esse amor. Então nessa noite eu te convido, abra o seu coração, fala para o Senhor, fala: Senhor, eu estou cansado de viver distante do teu amor. Eu estou cansado, Senhor, de muitas das vezes estar na tua presença, estar na tua casa, e quando as coisas dão errado, sou eu que me revolto contra o Senhor, como se o Senhor dependesse de mim para alguma coisa. Não, a partir de hoje, Senhor, eu vou me entregar por inteiro ao Senhor. Eu quero experimentar deste amor. Aleluia, eu quero viver esse amor. Eu quero sentir esse amor. Aleluia, amém? Então sinta esse amor, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, sinta esse amor. Incomparável, insubstituível, o único e verdadeiro amor. Amém? Neste momento eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Você aí mesmo, onde você estiver, feche os teus olhos, curve a tua cabeça, ore conosco neste momento. Amado Deus, soberano Pai, meu Deus, aqui, Senhor, nesta noite, ó Pai, eu busco agora a tua presença, Senhor, em oração, em clamor, junto com teu povo, junto agora, Senhor, com este que clama ao Senhor comigo, ó Pai. E eu peço agora, nesta noite, nós vivemos até aqui, muitas das vezes, Senhor, distanciado deste amor, papai, pelos nossos conceitos, pelas nossas ideias, por aquilo que pensamos e achamos que é o certo, mas quando na verdade o Senhor quer nos ensinar o verdadeiro amor, o Senhor quer nos ensinar o verdadeiro caminho, ó Pai, e muitas das vezes esse caminho é contrário ao meu caminho, esse caminho é um caminho apertado, esse caminho é um caminho doloroso, mas é
um caminho que vale a pena, ó Pai. Então nesta noite eu te peço, toca agora, Senhor, nesta mulher, toca agora, Senhor, neste homem, toca agora nessa pessoa que acompanha este culto conosco, Pai, para que neste momento ele seja alcançado por este amor, papai, porque não há príncipe, porque não há principados, não há potestade que pode impedir essa pessoa de sentir o teu amor. A única coisa que pode atrapalhar essa pessoa de experimentar esse amor que o Senhor sente para com ela, é de ela trancar o teu coração, é de ela ficar presa, Senhor, neste mundo, Pai, vazio, solitário que ela tem vivido, Senhor. Mas nesta noite, ó Pai, se ela abrir o teu coração e convidar o Senhor a entrar e dizer: Senhor, eu quero provar deste amor, eu tenho certeza, Pai, que essa pessoa será impactada pelo teu amor nesta noite. Então eu peço, ó Pai, toca nela, Senhor, toca nela em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar? Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos, adore ao Senhor conosco, enquanto aqui o pessoal prepara, aleluia, mais um louvor para nós louvarmos ao Senhor. Eu quero convidar você agora neste momento, abra agora o teu coração, experimente agora deste amor, este amor que é incorruptível, este amor que não falha, este amor que não erra. Aleluia.
Senhor. Experimente essa fidelidade do Senhor. Experimente como Ele é fiel. E você vai somente experimentar através de Cristo Jesus, você sendo alcançado por este amor. O amor que perdoa os pecados, o amor que transforma, o amor que salva, o amor que cura, o amor que traz alegria, o amor que traz paz. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então nesta noite, eu convido você, aleluia, a experimentar essa fidelidade ao Senhor. Aleluia, do poder. Aleluia. Seja o Senhor, fecha os teus olhos, vamos orar mais um momento. Agora nosso irmão vai estar ministrando a mensagem do Senhor. Amado Deus, soberano Pai, neste momento eu clamo novamente ao Senhor, Papai, para que o Senhor, meu Deus, mais uma vez instrumentaliza o teu servo, ó Pai, para ser, Senhor, um instrumento agora em tuas mãos de cura, Pai, aleluia, de libertação, Senhor, de bênção, Pai, na vida daqueles que estão, Senhor, sendo alcançado agora, ó Pai, por este momento, ó Pai. E eu peço, Senhor, derrama sobre ele autoridade, Senhor, para ministrar a tua poderosa palavra, porque a tua palavra, ela tem poder de cura, ela tem poder de libertação, ela tem poder de salvação, ela tem poder de transformação, ela tem poder de vida eterna, ó Pai. Então eu peço, Senhor, fala com o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, que essa paz ela possa reinar, habitar em nossos corações, não só hoje, mas que seja para todos sempre. E é muito gratificante poder termos mais esta oportunidade de adentrarmos em sua casa, adentrarmos em seu lar. Talvez você está aí na sua intimidade, talvez você está aí no seu quarto sozinho, e muitas vezes triste, angustiado, muitas vezes pensando em desistir, pensando em parar, pensando em voltar atrás. E muitas vezes, quem sabe até já parou, até já desistiu, até já jogou a toalha, Mas eu quero dizer, meu amado amigo, meu amado irmão que nos ouve nesta oportunidade, que muito mais do que um prazer e uma alegria, saiba que é provisão de Deus
você está conectado conosco neste momento. Porque saiba que nesta noite Deus tem uma palavra para a sua vida. Nesta noite Deus tem um recado ao seu coração. Nesta noite Deus, o Senhor Jesus Cristo quer pegar na sua mão, exatamente do mesmo jeito que você está neste momento. Não importa se você está deitado, se você está sentado, se você está em pé. O importante é que Cristo, Ele quer entrar no teu íntimo agora, na tua casa, no teu lar, no teu quarto, para pegar na tua mão e te levar, e te mostrar um caminho perfeito, um caminho onde não há dor, um caminho onde não há tristeza, aonde não há lágrimas, um caminho de regozijo, um caminho de paz. Ele quer nesta oportunidade levar paz ao seu coração. Então, abra não só a sua mente, abra não só o seu celular aí, a sua TV, mas abra também o seu coração, porque Deus tem uma palavra que vai diretamente de encontro a Ele nesse momento. E eu tenho certeza que você vai ser impactado por esta palavra e por esta mensagem esta noite. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos da continuidade. Semana passada abordamos aqui o livro de Joel, no capítulo 1. E vamos, permitindo Deus fazer essa sequência, estudar e explanar o pouco que a gente conhece, o pouco que a gente sabe sobre este livro. E na semana passada nós vimos ali o capítulo 1, aonde pudemos entender um pouco da história de Joel, quem foi ele, como é que foi o seu ministério, para onde, para qual cidade, qual tempo, qual época em que ele profetizou. Vimos um pouco sobre os propósitos de Deus nas suas profecias, né? E aqui neste capítulo 2 vamos dar continuidade a este profeta, a este livro maravilhoso, em que Deus, Ele dá esta visão a esse profeta para alertar o seu povo, para tentar fazer com que o seu povo volte-se o seu coração em arrependimento, em sincero arrependimento a Deus, porque Ele quer mostrar a sua bondade, Ele quer mostrar a sua misericórdia e, acima de tudo, que Ele é Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E aqui, irmãos, neste livro, para fazermos a nossa introdução no capítulo 2, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí na sua casa, aí no seu lar, como eu falei semana passada, aquela mesmo, né, que você talvez já tenha algum tempo que não abre, aquela Bíblia que você talvez já até esqueceu a cor da sua capa, né? Já nem lembra mais a cor da capa dela. Nesse momento, abra ela. Lá no livro de Joel, no capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 27. No Joel, capítulo 2, do versículo 25 até o versículo 27. E eu quero nesta noite que você pegue essa sua Bíblia, que você esqueceu, que está lá, às vezes na estante aberta, lá naquele salmo, né? Que bate vento, senta poeira e você nunca tira daquele salmo. Mas nesta noite, passe um pouco esse salmo. Pegue ela e passe um pouco esse salmo, ande um pouco para frente e abra lá em Joel, no capítulo 2, versículo 25 ao 27, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Diz assim, versículo 25 em diante: E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Irmãos, neste segundo capítulo do livro de Joel, a gente já começa vendo, logo nos primeiros versículos, em que Joel, ele tenta fazer um alerta ao povo, aonde ele diz: olha, tocai a buzina em Sião,
levantai a sua voz e anunciai, porque perto está o dia do Senhor contra o seu povo, para fazer juízo e para fazer justiça. Ele é bem enfático, irmãos, em declarar este dia, declarar este grande dia do Senhor, como ele mesmo fala, né? O grande dia do Senhor, ou o grande e terrível dia do Senhor. Dia este que veria contra aquele povo como um dia de juízo e como um dia de justiça, devido aos seus pecados, devido às suas iniquidades, devido às suas apostasias. Então Deus enviaria o castigo, juízo como forma de castigo contra o povo de Jerusalém, contra o seu povo, contra o povo de Judá e de Israel. Dia este, como eu falei, conhecido como o grande dia do Senhor, ou como o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, e para os irmãos terem uma noção de como será este dia seria um dia que ficaria marcado para sempre na história do povo. Seria um dia que o povo jamais esqueceria, seria um dia que o povo o contaria para as suas próximas gerações. E no versículo 2, ele vai nos trazer algumas características deste dia, de como seria esse dia. No capítulo 2, no versículo 2, vai dizer assim, final do capítulo 1, do versículo 1, e o início do capítulo 2, do versículo 2, nos diz assim: porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Olha só como que seria esse dia, irmãos. Dias de trevas e de tristeza. Dia de nuvens, dia de trevas e de tristezas. Dia de nuvens e de trevas espessas, como uma alva espalhada sobre os montes. Então, aqui para os irmãos terem uma noção que esse dia seria um dia de profunda tristeza, um dia de profundas trevas. E como eu falei outrora, que o povo jamais esqueceria deste dia. Dia este conhecido como o grande e terrível dia do Senhor. E dando sequência, irmãos, ainda a essa profecia aqui no capítulo 2, logo depois de explanar como seria esse dia, o que ele representaria, o profeta vem nos abordar sobre um povo que Deus mandaria contra o povo dele, sobre uma nação que ele mandaria também para executar o seu juízo e a sua justiça contra o povo de Deus. E também temos características desse povo. Como seria esse povo? Olha só, no versículo 2 aqui, a segunda parte diz assim: povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então, irmãos, aqui podemos ver que não é um povo qualquer. Aqui podemos ver que não seria uma nação, talvez. Fato é que não seria um exército qualquer. Seria um povo tão grande e um povo tão poderoso que desde os tempos antigos nunca se tinha ouvido falar. E nem depois dele, pelos anos adiante, não se ouviria falar deste exército que viria contra o povo de Deus, para executar o seu juízo e a sua justiça. E aqui, irmãos, ainda no versículo 3, olha só, algumas características. No versículo 4, o seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Então, irmãos, já podemos entender aqui que seria um povo muito grande e um povo muito poderoso. Um povo que, mais para frente, vai dizer que as cidades, os lugares, antes dele chegar, seria como o Jardim do Éden. Ou seja, era um lugar lindo, era um lugar próspero, era um lugar onde tudo que se plantava florescia. Um lugar onde tudo que
que se plantava, dava frutos. Mas, irmãos, que depois que ele passasse por essa terra que seria parecido como o Jardim do Éden, ele deixaria um desolado deserto onde nada lhe escapará. Tamanho seria o poder de destruição deste exército que Deus mandaria contra o povo. Mas para quê? Para executar o seu juízo e a sua justiça, devido aos seus pecados, como aprendemos lá no capítulo 1 na semana passada. Então Deus, de várias formas, ele traria juízo contra o povo de Israel, justiça. Porque, irmãos, o povo se acomodou ali na fartura. O povo se acomodou ali em ter tudo fácil, na prosperidade. E aí se esqueceram de Deus. Eles se esqueceram quem era Deus. Eles se esqueceram do Deus que eles serviam e se afastaram dele. E não só se afastaram dele, como também entraram em apostasia, foram adorar outros deuses. E devido a isso, Deus, em sua ira, e como ele é um Deus justo, um Deus reto, um Deus perfeito, ele mandaria esse castigo, este juízo e esta justiça contra o povo, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados e voltar para o adorarem. E um desses juízos, como lemos no capítulo 1, seria uma grande praga sobre o campo, sobre as colheitas, sobre as vinhas, sobre as oliveiras. E aqui vem nos falar sobre este povo, sobre essa nação, sobre este exército que viria contra o povo de Israel. E aí, irmãos, dando continuidade, como eu falei outrora, a intenção de Deus era que o povo de Deus reconhecesse quem era Deus e o que ele representava. Porque veja, irmãos, nesta época em que o povo de Israel ainda pairava nessa situação, existiam vários povos, várias nações, vários reinos, várias culturas, várias línguas. Só que nenhuma delas Deus chamou de povo seu, exceto o povo de Israel. E devido a isso, toda vez que o povo de Israel entrava em apostasia, se esquecia de Deus e ia adorar outros deuses, ia se corromper com outros deuses, Deus sempre mandava o castigo contra aquele povo para que eles se arrependessem, para que eles se caíssem em si e reconhecessem quão terrível erro eles estavam cometendo, para que eles pudessem voltar para a comunhão com Deus, para que eles pudessem voltar para a presença de Deus. E aqui, irmãos, como que ele esperava que o povo voltasse para ele? Porque veja, irmãos, esse grande e terrível dia seria um dia muito, muito marcante, muito dolorido e também muito traumatizante para o povo de Israel. Então, não tinha como. Deus queria que eles voltassem, que eles se arrependessem e voltassem para o adorar com choro e com pranto. Ou seja, sentindo a dor, a mesma tristeza, o mesmo sentimento ruim que estava no coração de Deus quando eles entraram em apostasia. Deus queria que eles sentissem. Por isso que no versículo 12 ele diz assim, no versículo 12, ele diz assim: a vide se secou, e a videira se murchou, a romeira também. Não. Aí, no versículo 12 do capítulo 2: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Agora como? Como que Deus quer que o povo se converta a Ele? Com jejuns, com choro e com pranto. Então essas são as três características que Deus esperava encontrar no povo, no momento em que eles se arrependessem dos seus pecados e no momento que eles decidissem voltar para a presença de Deus, voltar para os braços do Pai, com jejuns, com choro e com pranto. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não tem prazer em castigar o seu povo. Deus, Ele não se alegra
em mandar sobre o povo justiça e nem juízo. Sabe por quê, irmãos? Porque esse não é o Deus, esse não é a maneira que Ele quer se manifestar na minha e na sua vida. Sabe, irmãos, o desejo e o coração de Deus, a maneira como Ele quer se manifestar na nossa vida, é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus tardio em irar-se, grande em beneficência e que se arrepende do mal. Essas são as características da forma a qual Ele quer se manifestar na minha e na sua vida. Mas, irmãos, para isso é necessário que nós nos voltemos para Ele. Assim como Ele queria que o povo de Israel se voltasse para Ele, se arrependesse dos seus pecados e se voltassem para Ele, dessa mesma maneira, Ele quer que nós nos voltemos para Ele, para que Ele se manifeste dessa maneira em nossas vidas. Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e um Deus que se arrepende do mal. Mas aí, irmãos, no versículo 13, Ele vai nos dar uma outra característica a qual Ele quer que nós nos apresentamos a Ele. Diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós, muitas vezes, não precisamos demonstrar de maneira externa o nosso arrependimento. Muitas vezes, nós queremos mostrar primeiro para as pessoas que estão ao nosso redor que estamos arrependidos e muitas vezes nos esquecemos de entrar no nosso quarto, nos ajoelhar e chorar e gemer e gritar e mostrar somente para Deus o quanto nós estamos arrependidos. Então, primeiro, é necessário rasgar o nosso coração na nossa intimidade com Deus. E aí, se porventura for necessário rasgar nossas vestes, porque primeiro precisamos nos apresentar primeiramente e principalmente diante de Deus com os nossos arrependimentos. E aí sim, irmãos, olha só, continuando no versículo 13, aí sim Ele vai se mostrar, olha só, como Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. Então, irmãos, entendendo o profeta de Deus, que todo o povo, sem exceção nenhuma, irmãos, era para todo o povo essa profecia. Porque aqui no versículo 16, sabe, não era somente para os anciãos, não era somente para os profetas, não era somente para os moços, não era somente para os varões, nem somente para as mulheres. No versículo 16, vamos entender que essa profecia seria para todos, porque a vontade de Deus era que todo o povo, e em todas as circunstâncias, em todas as situações, se arrependesse, sentisse na pele este grande e terrível dia e se arrependesse dos seus pecados e se voltassem para Deus. No versículo 16 diz assim: congregai o povo, santificai a congregação. E aqui, irmãos, eu quero abrir um paralelo. Quando ele diz aqui congregai o povo, ajuntai o povo, ou seja, fazer com que o povo se reúne para me adorar. Sabe do que essa palavra vai de encontro? Claro, hoje estamos transmitindo esta live, você está aí no conforto da sua casa, do seu lar, no seu quarto, no seu sofá, na sua cama. Mas, irmãos, quando no versículo 16 o profeta, Deus fala através do profeta e fala: olha, congregai o povo, ajuntai o povo, santificai a congregação. Isso quer dizer que vai de encontro a essa teoria de que para ser crente eu não preciso me congregar. Para ser crente eu não preciso estar na igreja. Quando Deus diz congregai o povo, precisamos estar unidos, precisamos nos santificar como um corpo, como um só corpo, que é o corpo de Cristo. Ele diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai, olha só, os anciãos, congregai os filhinhos, ou seja, os jovens, os moços e os que mamam, ou seja, as criancinhas. Saiam o noivo da recâmara e a noiva do seu tálamo. Ou seja, irmãos, esta profecia, este alerta, era para todo o povo.
não somente para alguns poucos, mas para todo o povo de Jerusalém, todo o povo de Judá. E assim também é para nós nesta noite, é também assim para a sua igreja nos dias de hoje. Congregai o povo, congregai todos, tanto os moços quanto os jovens, tanto as criancinhas, quanto os anciãos, quanto os pregadores, quanto os profetas, todo e em todas as situações. Não importa o que você está fazendo, não importa o que você tenha feito, é momento de você se voltar para Deus. É momento de você se voltar-se para Deus, com um coração puro, com um coração sincero, com um verdadeiro arrependimento. Porque aí, irmãos, Ele vai receber, Ele vai acolher o seu clamor, Ele vai receber a sua adoração, Ele vai ouvir a sua súplica. Porque aqui, a partir do versículo 18, do versículo 18 em diante, Deus, Ele percebe, aqui vai entender que Ele percebe que o povo se arrependeu, o povo passou pelo que passou, talvez tenha passado pelo grande e terrível dia do Senhor, tenha experimentado da ira de Deus, tenha experimentado do juízo de Deus, e aqui a partir do versículo 18, vai nos retratar que o arrependimento do povo de Israel, e Deus recebe esse arrependimento, porque Ele percebe que é um arrependimento puro, um arrependimento de corações sinceros, de corações que de fato queriam deixar os velhos costumes, os velhos hábitos, queriam deixar os seus deuses, queriam deixar os seus ídolos e se voltar para Deus. E a partir do versículo 18, ele começa aqui a restauração do povo de Israel. Ele promete restaurar a nação de Jerusalém, a nação de Judá. Diz assim o versículo 18: então o Senhor terá zelo, depois do povo se arrepender dos seus pecados, e depois de rasgar o seu coração e se voltarem para Deus, o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles serei fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Aleluia. Aleluia. Irmãos, aqui, nesse processo de restauração, neste processo de reconstrução, neste processo de restituição de Deus, primeiro Ele promete restaurar o trigo, o mosto, que é o vinho novo, e o óleo. Irmãos, tivemos esse estudo. O trigo representa a palavra de Deus. O vinho novo representa o sangue de Jesus. E o óleo representa a presença do Espírito Santo. São três aspectos que primeiro Deus vai restaurar na nação de Judá, no povo de Jerusalém, para que eles possam primeiro voltar a ter acesso à palavra de Deus, voltar a ter a comunhão à palavra de Deus, e depois entenderem que eles precisam ser purificados, assim como o sangue de Jesus nos purifica. E aí sim, Ele derramaria o Espírito Santo sobre a vida deles. Então, primeiro, Ele começa pela restauração espiritual. Primeiro, a restauração do Espírito, a restauração da comunhão com Deus. Para depois, Ele vai dizimar aquele povo, aquele exército que veio contra o povo como juiz e com justiça. Aí depois Ele iria dizimar, ou seja, aí depois Ele iria afastar os inimigos. Depois Ele iria exterminar os inimigos. Aí depois sim, Ele restauraria os campos. Depois sim, Ele restauraria as árvores. Depois sim, Ele restauraria a vide e a figueira. Irmãos, primeiro a vida espiritual precisa ser restaurada. Depois, o inimigo ele vai dar conta. Os seus inimigos não pelejam contra você. Você não peleja contra eles. Você está debaixo da unção de Deus, debaixo das asas do Senhor. E os seus inimigos são os inimigos de Deus. Então Ele dará conta dos seus inimigos. E depois sim, você desfrutará das bênçãos materiais do Senhor. E aí, irmãos, veio essa restauração do povo, essa restauração na vida do povo de Jerusalém.
E aí, irmãos, a partir do versículo 28, o povo começa a experimentar algo novo do Senhor. O povo começa a experimentar algo profundo na presença de Deus. Porque, irmãos, veja só. Primeiro, Deus fez com que eles sentissem a sua ira. Primeiro transformou, como a palavra disse, a terra de Judá, a terra de Jerusalém, em um Éden que era, ou seja, de fartura, de bonança, de prosperidade em um deserto. Primeiro experimentaram o deserto, o vale, a prova. Se arrependeram, depois experimentaram a restauração, a reconstituição, a restituição. E agora aqui no versículo 28, depois de terem sido restaurados, depois de terem voltado para a presença de Deus, depois de terem voltado a adorar o verdadeiro Deus, eles experimentam algo novo da parte do Senhor. Eles começam a entrar no nível mais profundo na presença de Deus. Porque veja só o que diz o versículo 28. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é o nível mais profundo na presença de Deus. Isso aqui é um nível de intimidade com Deus, ao qual poucos têm esse privilégio de ter, ao qual poucos têm esse acesso. E o povo de Israel teria. Então aqui vemos, irmãos, neste capítulo 2, essas 3 situações que o povo de Israel viveu. São 3 estágios que esse povo viveu. São 3 aspectos que esse povo viveu. Primeiro, a execução do juízo. Primeiro, a execução da justiça. Primeiro, o castigo de Deus que veio sobre a nação, sobre o povo, que transformou a terra no deserto, para o povo experimentar a ira de Deus. E segundo, a restauração. Segundo, a restauração de tudo aquilo que ele foi tirado. De tudo aquilo que a praga, que o gafanhoto tomou, a reconstituição. E segundo, irmãos, claro, essa restauração mediante ao verdadeiro arrependimento de coração. Ao verdadeiro arrependimento. E terceiro, depois de terem sido restaurados, terceiro, é experimentar um nível mais profundo de intimidade com Deus. São 3 aspectos, 3 estágios que esse povo passou. E aqui, irmãos, você que está me vendo, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você que está aí na sua casa, eu não sei como é que está a sua vida espiritual nesse momento. Eu não sei como é que está a tua intimidade com Deus nesse momento. Eu não sei em qual dos estágios, desses 3 estágios, você se encontra nesse momento. Se você está passando por um processo de restauração, se você está glorificando a Deus e experimentando de milagres, sinais, maravilhas, prodígios, sonhos, visões, revelações, ou eu não sei se você está no deserto, se você está passando pelo vale. O fato é, irmãos, meu querido ouvinte, o fato é, meu querido irmãos, que Deus, assim como Ele proporcionou o povo de Israel passar por esses 3 momentos, Ele também quer fazer na minha e na sua vida. Eu não sei, talvez você está passando por um deserto, talvez você está, por um motivo ou outro, ainda experimentando o juízo de Deus, ainda teve a sua terra transformada de um Éden em um deserto. E às vezes você está pensando em desistir. Às vezes você está pensando em parar. Às vezes você está pensando, eu não vou voltar porque eu não tenho forças. Eu não vou continuar porque eu não consigo.
porque a luta é muito grande, a prova, o deserto, o castigo, porque o exército que se levantou, o inimigo que está vindo contra mim é muito poderoso, é muito forte, porque as pragas vieram sobre a minha vida e devastaram tudo, roubaram a minha alegria, roubaram a minha felicidade, roubaram o meu prazer, o meu regozijo, eu não tenho mais forças para continuar. Sabe, meu querido ouvinte, sabe, meu querido irmãos, como eu falei outrora, não é esse Deus, não é dessa maneira que Deus quer se manifestar na minha e na sua vida. Eu não sei o que te levou a estar nesse deserto, a experimentar o castigo do juízo de Deus, mas eu sei que esse lugar que você está não é o lugar que Deus escolheu para você viver. Não é o lugar que Deus escolheu para você estar. Não é o lugar que Deus escolheu para que você passasse esses dias. O que você precisa fazer nesse momento é rasgar o seu coração. É rasgar a sua alma. É talvez entrar no seu quarto. Talvez você já está no seu quarto. Então talvez é se ajoelhar e chorar. E dizer, Senhor, está doendo. Eu não consigo mais. Eu não tenho forças. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou perecendo. Eu pequei contra Ti, eu me adulterei, eu me prostituí, eu adorei outros deuses, Senhor, mas eu estou arrependido. O meu coração nesse momento está rasgado. Então, Senhor, ouve do céu e não deixe a minha vida, a minha alma, a minha família, o meu lar, a minha casa, o meu ministério ao opróbrio, para que outras pessoas venham e me perguntem aonde está o Teu Deus. Clame pela misericórdia de Deus nesse momento. Clame, porque o prazer de Deus não é ver você prostrado nesse deserto. O prazer de Deus, a vontade de Deus não é ver você prostrado nesse momento de juízo e de justiça. O prazer de Deus, primeiramente, é restaurar a sua vida. É de trazer de volta tudo que o inimigo roubou, tudo que foi tirado, aquilo que era alegria e se transformou em dor, aquilo que era felicidade, aquilo que era a vida se transformou em luto. Deus quer restituir, Deus quer restaurar, Deus quer que você passe por esse processo de restauração e entenda que primeiro é necessário restaurar o trigo, a palavra. Primeiro é necessário você experimentar mais do vinho novo, mais do mosto, que é o vinho novo, que é o sangue de Jesus. E segundo, aí depois experimentar da presença, da essência, do óleo, que é o Espírito Santo. E aí, quando você tiver a sua vida restaurada, e diante do altar de Deus, e se apresentar com vestes limpas, com vestes brancas, com vestes puras, diante do altar de Deus, Ele vai derramar o seu Espírito sobre a sua vida. E você vai experimentar algo que você nunca experimentou da face de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando passamos pelo deserto, passamos pelo vale e suportamos, e chega um momento que entendemos que nós sozinhos não vamos conseguir passar por esse deserto, e clamamos, e imploramos, e suplicamos a misericórdia de Deus, e Ele nos responde, Ele restaura. E eu falo mais, Ele restaura em dobro, Ele te dá em dobro tudo aquilo que te foi tirado. E depois que você passa por esse processo de restauração, de reconstituição, de restituição, você vai experimentar algo novo de Deus. Algo que você nunca, jamais experimentou. Assim como o povo de Israel tiveram os seus jovens tendo visões. Assim como os seus velhos tiveram sonhos, assim como os filhos e as filhas profetizarão, assim como até os servos e as servas experimentaram o derramamento do Espírito Santo de Deus, assim acontecerá na sua vida. Assim acontecerá. Sabe? Porque eu não sei, você talvez não consiga se desprender do velho, talvez não consiga se desprender da mesmice, mas há um segredo. Há um segredo. Chorai, gemei, com choro, com pranto, com jejum, com lágrima, com sinceridade no coração, você vai conseguir ter os seus olhos abertos e experimentar da plenitude do Espírito Santo de Deus. Fique com essa palavra. Se você está no deserto, busque a restauração. E se você está na restauração, se você está passando pelo processo de restauração, espere mais um pouquinho. Tenha mais um pouquinho de paciência,
que Deus vai enviar a plenitude do Espírito Santo dele sobre a sua vida. E você vai experimentar algo novo da parte de Deus. Você vai experimentar algo novo da parte de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, louvado seja o Senhor. Nós estaremos agora neste momento encerrando e queremos agradecer a participação de todos. Que Deus abençoe grandemente, que a palavra possa ter falado fortemente ao teu coração e que você possa desfrutar, conhecer o Senhor, aleluia, em sua bondade, na sua misericórdia, diferente da nação de Israel, que estava ali para enfrentar o juízo por causa da desobediência. Mas hoje a palavra é: se volte, se arrepende, busque o Senhor, prove do Senhor, experimente do Senhor. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Do YouTube não